Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Câncer. É leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo, infelizmente, né? Ou felizmente, dependendo do que vem, né? Dá uma olhada nas outras leituras, né? Nos outros signos que tu tem forte no teu mapa também, tá? Pode ter alguma coisa lá que seja mais coerente, né? Com o que tu tá buscando. Pode estar invertida também, tá falando de outra pessoa, né? Que esteja na tua energia, mesmo quando a gente não quer, né? A gente não quer o serzinho na nossa energia, mas ele tá lá, né? Tá lá orbitando. Então, dá uma olhada, né? Se é tu ali, se é ele, pode estar, né? Oscilando ali, tá? A energia, né? Pode estar falando dos dois. As mesmas cartas, às vezes, né? Falam da energia de duas pessoas, tá? Te inscreve, curte, comenta, compartilha. Às vezes somos o veículo que o universo usa para entregar alguma mensagem. Os produtos que eu estou usando aqui, tá? Estão à disposição de vocês aí para adquirir. Se clicar aí, além de ajudar o canal, vai direto, né, para a loja ali, né? E daí vocês vão saber exatamente qual é, né, o deck, qual é a toalha, tá? Leitura particular na descrição do vídeo. Então, com certeza eu tenho várias modalidades aí para oferecer. Com certeza uma vai se adequar ao que vocês buscam, ao que vocês podem, né? Embora sejam preços módicos pelo serviço, tá? Porque é tarot terapêutico, né? Vocês não vão sair só com a leitura, né? Vão sair mais aliviadas, com certeza. Tá com a vida travada aí, quer dar uma abertura, um direcionamento, alguma coisa aí que tu quer movimentar, tá? Procura a Joyce aí, ela é uma pessoa incrível, ela tem um monte de serviços que também, né, podem ajudar vocês, tá? Limpeza espiritual, limpeza energética, é com mesa radiônica, tá? Não é macumba, tá? É muito lindo o trabalho dela e muito bom, tá? Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Como eu, né? Como eu. Sou ótima, tá? Vamos lá, vamos ver o que é que a espiritualidade tem para Câncer. Signo de Câncer. Coletivo de Câncer. Qual a energia para o coletivo de Câncer? Linda essa carta. Porque é uma recuperação, né? Alguém já está se recuperando. Né? Ela vem depois do 3 de espadas. Tá? Agora eu já passei pelo que eu tinha que passar, né? Já enfrentei muita coisa, porque a lua ali, ela tá minguando, né? Então, e a lua é a carta, né? A carta da lua é a carta de vocês. Então, tem ali uma coisa de, eu já lidei com muita coisa, né? E agora é um ciclo que tá terminando. Né? A lua tá no fim já, né? Do ciclo ali. E daí vem a lua nova. Daí as coisas mudam. Vamos ver pra quê? Nossa, invertido, ó. Talvez, eu falei da lua aqui, né, que me chamou a atenção ali, tá, que nós temos a lua invertida e o carro, tá, o carro, que é uma carta de Câncer, ele veio invertido, tá, o que nós podemos estar dizendo? Como eu referi a lua ali, que é uma carta que vocês dividem, né, com o irmão de água, né, peixes, tá, nós falamos, né, de sentimentos, de confusão, né? Eu não sabia até agora, né? É como se eu estivesse presa, numa uma ilusão, porque nós temos aqui no carro, eu falei da lua que vocês dividem com peixes, e aqui nós temos a energia de peixes, né? No dependurado. Então, talvez eu tenha ficado bastante tempo aqui, né? Naquelas fases da lua ali, né? Eu tentava me renovar, mas daí começava tudo de novo, e vai ciclo e vem ciclo, e eu não consigo sair disso aqui. Por quê? Porque eu estava tentando me direcionar para um lugar errado, tá? Porque eu estava indo pelo caminho errado, eu não estava enxergando alguma verdade, né? Porque a lua traz isso, né? Da gente não entender, né? Por que as coisas não estão funcionando do jeito que a gente quer. O dependurado, no caso, ele ficaria aqui ele é uma carta anterior, é o número 12, e é uma carta anterior à morte, né? À transformação, a realmente terminar um ciclo para começar outro. Não à toa, né? A lua está em fase, né, de
fechar, né? De escurecer completamente e virar a lua nova. Então, o ciclo que vocês estão passando de recuperação, ele realmente está chegando no fim. Provavelmente porque vocês tiveram, aqui nós estamos falando de espadas, então fala também de consciência, de pensamento, né? E o número 4 fala de estrutura, né? Então, agora eu enxergo as coisas de uma maneira bem mais real, né? Uma maneira mais sólida, mais forte. Agora eu vejo o que eu não via antes. E por isso eu fiquei tanto tempo de pendurado. Porque se a gente pensar, né, que o carro ele teria que estar virado para lá, né? Já é por si, né, a fazer as escolhas para que lado eu vou e tal. Só que aqui ele tá voltado para isso, né? Então é como se ele não andasse nunca. E traz toda a carta de cabeça para baixo, ela traz a energia da... Olha aí, mais uma carta do signo. Mais uma carta, né? Porque é a rainha das águas, né? Então também traz a energia de Manhã Iemanjá. Gente, é uma recuperação. Tá? Esse dependurado aqui, né? Oculto. Esse carro aqui, desgovernado, de cabeça para baixo, né? Esse aqui capotou, né? Mas olha que interessante. Nós temos 2 cartas de água, né? E uma carta de espadas, que traz ali oculto também, né? A lua, né? Outra carta de água, tá? E nós temos peixes aqui, né? Nós temos peixes aqui oculto, tá? Então, e aqui também, né? Aqui, ó, nós temos ali peixes ali também, né? Vários peixes. Então, tem alguma coisa aqui de resolver, né? Eu conseguir equilibrar os meus sentimentos, eu conseguir enxergar o meu valor, né? Aqui tem uma coisa muito de... ai, não sei, gente, me veio assim, eu sou muito fodona, eu sou muito fodão, tá? É uma mulher, uma rainha, uma gestante, mas não é gênero, tá, gente? Isso aqui é quase uma imperatriz, né? Porque ela tá gerando uma vida, ela tem aqui fartura, e a fartura dela, ela nasce, né, no feminino, né? Porque nós temos aqui, né, a lua. Então, ela nasce na minha essência, né? No que eu tenho de melhor para oferecer. E o que eu tenho de melhor para oferecer? O meu amor, né? O meu ombro. É como se vocês estivessem até na dúvida aqui, tá? Porque o carro de cabeça para baixo, ele tá me falando aqui muito de estar entre 2 amores, né? Não necessariamente eu vou ter que fazer uma escolha que eu não quero nem pensar em fazer, entendeu? Porque as 2 coisas são muito boas para mim, são muito importantes para mim, tá? Mas essa carta aqui, eu falei já no começo, né? A Rainha das Águas, ela já me trouxe a energia, né? De Manhã Iemanjá, que é a nossa advogada, né? Nossa rainha maravilhosa. E ela traz, né, essa clareza, tá? De tu vai saber, né? O que é que o teu coração vai decidir, né? Tu vai decidir pelo que vai ser melhor para ti, tá? Seja lá o que for, é fartura, Nossa, olha só essa carta, ela é a coisa mais linda. Olha que... E envolve também... envolve dinheiro, gente, porque o carro, ele fala muito, né, e o carro fala também de a gente direcionar a nossa vida, né, da gente saber para onde tem que ir, tá? Seja lá o que for que vocês passaram aí, porque esse 4 aqui, ele tá trazendo um período muito difícil, né, de dor, de sofrimento. Eu levei muito tempo para conseguir entender, né, que eu tinha que passar por isso, tá? Mas isso foi um resgate, né, da tua essência. É como se vocês estivessem perdidos numa outra energia. Eu não conseguia nem olhar para mim. Eu acabei entregando aqui, né, o poder, né, de direcionar a minha vida, talvez até a outra pessoa. Por isso que aqui, né, porque o 3 é um coração, né,
despedaçado ali, né? Tem 3 espadas, aqui no caso 3 adagas no coração. Né? Então, quando eu perdi, né, esse poder aí, né, de me governar, eu acabei entregando para o outro aqui, né, a chave, né? Entreguei a chave para a pessoa me machucar. E não é sobre o outro, tá? Não é a questão do outro. É a questão de um propósito. Propósito de tu tomar o teu lugar de novo. Porque aqui é uma carta de Câncer. Aqui é uma carta que está dizendo: o teu lugar é esse. Essa é a pessoa que tu é. Tu nem sabia, tu nem lembrava mais. Tu ficou tanto tempo ali nutrindo alguma situação, alguma coisa, que acabou por se virar contra ti. Né? Quando tu pensa, né? Tem uma pessoa deitada tranquila ali, né? E um carro desgovernado. Então eu não estava pensando, eu não estava cuidando de mim, como se não houvesse amanhã, literalmente, né? Porque aqui, quando aconteceu aqui, né? Quando tudo desabou, quando virou de cabeça para baixo, eu tive que, daí eu percebi que eu tinha que ter me cuidado mais, né? Me nutrido mais, porque aqui ela tá sozinha, apesar de ser uma rainha, né? Ali, né? Que é da doação. Eu me preocupei tanto em entregar para os outros que eu esqueci de mim, né? De me cuidar, tá? Então, seja lá o que for, que foi dolorido, como eu disse, né? Entendam que essa mensagem fala disso. Não foi pelo outro, foi por vocês. Ó, aqui é uma outra energia, né? Olha aí, gente. Um 5 de pentáculos. Aqui tem também uma consciência, né? Porque aqui ela... Tudo o que ela é aqui, ela não é aqui. Aqui, ela gelou, né? O coração. Tá? Talvez vocês tenham se fechado para aceitar qualquer coisa. Por isso, esse carro também, de cabeça para baixo, ele fala: eu tô tão centrado em mim mesmo agora, em mim mesma, né, que eu não vou mais permitir que ninguém interfira, né, até porque aqui é uma carta de abandono, né, até de crença, né, gente, tá, isso aqui pode estar falando também, né, tudo que eu passei foi necessário para que eu entendesse o meu valor, tá, eu não acreditava, hoje eu olho para mim, para minha situação, para minha vida, e vejo que valor, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa generosa, eu entreguei tudo de mim sempre, né? Se o outro negou, se o outro não quis, né? Aí é um problema do outro, né? Eu tô falando, isso aqui tá muito, olha aí, ó. Nossa Senhora. Muito tudo, né? Vocês deram muito de tudo. Vocês foram né? A base, né? Eu falei que aqui tinha um 4 de espadas. E o 4, o 4 era uma estrutura, né? Mas daí vejam assim, ó, o 4 de fogo representa, né? A festa de casamento, né? Aquela coisa mais alma, né? Mais desejo. E aqui se tornou, de repente, era uma relação que se tornou, de repente, fria, né? Porque aqui tinha muita... E olha, uma rainha de espadas aqui, né? Pode ser aí alguém que ajudou, né, a interferir, tá? Pode ter energia de outra pessoa, né? Uma energia de traição, né? Porque aqui... E nós temos, ó... Nós temos 5 espadas, né? Que é a carta do mau caráter, sei lá. Tá? Mas, ó... que foi um relacionamento, foi, né? Olha só, tinha aqui copas, 10 de copas, 10 de pentáculos, um 8, a torre, e um 9 de espadas. Tá? Foi uma coisa bem abrupta, né? Porque ó, é como se do dia pra noite isso aqui tivesse... Essa torre, ela tá com essas 3 cartas aqui, né? Comparado a isso, ela tá como uma roda da fortuna. Eu tinha tudo aqui e de repente tudo foi, né? Tudo desmoronou, né? Tudo virou de cabeça para baixo. A roda da fortuna aqui. E vocês ficaram sem entender por que isso tinha acontecido,
né? E mas aqui, ó, olha aqui, aqui, além de ter uma rainha aqui, tá? Aqui tem um pajem, uma pessoa que foi muito, é, não é nem inocente, né? Que foi muito infantil, imatura. E hoje vocês enxergam isso. Essa rainha aqui pode ser a energia de vocês. Hoje eu enxergo que tudo o que aconteceu não foi responsabilidade minha, né? Porque eu continuo aqui no trono. Eu era uma rainha de copas, que servia aqui 10 copas, 10 ouros, dava uma estrutura familiar, uma estrutura, uma base muito, muito linda, tá? Isso aqui é um mulherão, né? Gente, é energia, tá? Mas é que tem muita energia feminina, né? Porque eu já no começo já falei da lua ali, tá? Mas pode ser, tá? Masculino, que tá integrando, né? Que tá aprendendo a integrar aqui a sua lua, tá? Que é divino, que é lindo, né? Mas aqui tem uma energia muito feminina, tá? Muito feminina de eu dei o meu melhor e até me culpei por coisas que tinham acontecido, porque aqui fala de culpa, né? Aqui fala de a pessoa não consegue nem dormir de noite. Aí é que tá, e ali tem o sol, ó, né? E tem um passarinho ali, tá? É como se depois desse, quando o sol nasceu aqui, ó, tá? Pode dizer que eu fiquei bastante tempo aqui, mas daí quando o sol nasceu, eu comecei a entender que eu dei o meu melhor, tá? Eu olhei para isso, né, de outra forma, tá? Eu enxerguei exatamente como era agora, ó. Nossa Senhora, que forte que é a energia de renascimento ao sol, uma rainha, né? Já começa com uma rainha de fogo. O sol, tá? Aqui, né? A pessoa que trabalhando ali, né? Continuando a sua vida, mesmo que devagarinho, tá? Acreditando, né? Com força, tá? Com energia suficiente para dizer eu não vou me deixar derrubar, porque essa é a energia da rainha de fogo. Eu não vou esmorecer. Vocês podem ter aí energia muito forte de fogo, né? Porque aqui nós temos uma rainha de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. E aqui nós temos o Sol, que é de Leão, tá? Então pode ter aí uma energia forte. Aqui tem um 8 de paus, ó. Às vezes vocês não sabem, né? Mas... ou de repente vocês estão vendo para alguém que é de câncer e vocês são de fogo, não importa, tá? É energia, gente, tá? Não quer dizer necessariamente que seja de algum dos signos, tá? Mas aqui tem uma energia poderosíssima de eu não vou cair, tá? Eu vou começar de novo, devagarinho. Eu tinha 10 aqui, né? E aí eu perdi e eu tive que me reconstruir, começar de novo, bem devagarinho, porque isso aqui demora, né? Isso aqui é aquela espera pela colheita, mas eu tô ali. Eu tô alimentando ali com fé de que eu vou ter uma boa colheita. E vai, tá? E vai, porque olha, aqui, né, é como vocês se sentiram, como vocês ficaram, e não é para menos, né? Porque olha o que tinha. Tem muita coisa relacionada a dinheiro aqui, tá? A estrutura material, né? Vocês podem ter ficado realmente numa situação de, sabe, de contar as moedas para comprar alguma coisa, tá? Mas, ó, aqui tem um rei de espadas, ó, tá aqui ela, ó, no 3. É a mesma cama, tá? Ó, alguém aqui manchou, né? Manchou o leito aqui, tá? Alguém foi realmente muito cruel. Olha, vamos continuar, tá? Vamos continuar, vamos ver o que sai mais aqui, ó. Não sei, tem muito forte aqui eu só tinha 3 cartas, eu vou abrindo, né? Mas é que normalmente o fundo, ele dá um complemento muito bom. Assim, ó, tem muito aqui uma energia de... vocês não viam a participação de vocês nisso. Né? Olha, ela voltou. Vocês não viam a participação de vocês naqueles 10 ali, né? Tinha 2 10 ali, tá? É como se vocês não se enxergassem suficientes, né? Nesse equilíbrio, né? O 6 de ouros é aquela coisa, né? Do dar e receber, da troca. Não a troca justa, equilibrada.
E vocês davam muito mais do que os 6. Não é? Porque aqui tem 7. Né? Vocês davam muito mais e recebiam muito pouco. E talvez por isso aqui esteja desse jeito. Até financeiramente, né? Às vezes a gente tem aí uma parceria, alguma coisa. Eu falei isso, eu acho. Em Gêmeos. Às vezes a gente tem aí né, pode ter uma parceria, alguma coisa aí, em que vocês colocaram toda a energia de vocês, né, para construir uma coisa bonita, sólida, só que chegou um momento em que a outra pessoa se acomodou, né, a outra pessoa ficou ali deitada, esperando, tá, que vocês continuassem, né, sempre, só que vocês não viam que vocês estavam aqui trabalhando sozinhos aqui, né? Tem uma pessoa aqui trabalhando sozinha. Quer dizer, a minha colheita aqui, se for pra mim, né? Tá ok. Se for só pra mim, né? Porque eu tô trabalhando sozinha, mas só que tem outra pessoa, né? Que tá lá comodamente esperando que tu vá lá e entregue, né? Só que aí vocês não viam desse jeito, tá? A estrela, carta do signo de Aquário, tá? Eu falei em propósito, né? A espiritualidade que meteu os bedelhos, tá? Pra colocar vocês aí no lugar de vocês. Pra entregar pra vocês. Lamento dizer que se vocês perderam alguma coisa aí que era muito importante pra vocês, tá? Vocês tiveram aí que se recuperar de alguma coisa muito difícil, mas é a espiritualidade foi a espiritualidade que fez isso. Por quê? Porque tu tinha aqui um desejo, um sonho, e os teus guardiões aqui queriam te entregar isso. Mas para isso tu tinha que trabalhar aqui, né? Olha, vou dizer assim, ó, até a tua capacidade de materializar as coisas para ti. Né? Eu tenho uma coisa aqui eu tenho que acreditar mais em mim, entender qual é o meu poder. Porque só junto com outra pessoa eu não conseguia ver isso, né? Porque eu não sabia o que era meu, o que era do outro, né? A gente tinha ali 10 e 10, né? Eu sei que eu sempre dei o meu melhor, né? Eu sempre fiz de tudo para aquilo ali ser o que era, né? Mas em determinado momento a própria espiritualidade olhou e disse: tu tá de olhinho fechado aí, ó, trabalhando e não tá vendo que não tá sendo equilibrado, não tá sendo ali um 6 de ouros, né? Que os dois estão ali se ajudando, né? Tu tá trabalhando sozinho, sozinha, tá? Vejam que o número 7, ele é um número ele é um número ímpar, né? Já começa por aí, tá? Então é sempre alguma coisa que não é, né? Que não dá para dividir, que sempre vai ser desigual. O 7 de espada, todas as cartas número 7 são cartas pesadíssimas, essa aqui é a menos pior, digamos assim, né? Porque é o 7 de espadas, que é traição, o 7 de copas, que é ilusão, o 7 de fogo, que é alguém estar sempre, né, sendo atacado, tendo que se defender, tá? E essa aqui fala de uma espera muito grande, de um trabalho árduo, de alguma coisa que demora muito para se ter. Então, vocês ficaram muito tempo aí nutrindo e esperando uma colheita que não chegava nunca, porque o outro estava lá ainda, tá? Tava lá deitado, descansando. Eu não sei, gente, tá? Se isso aí cabe. Pode ser até uma coisa de trabalho, né? Da gente ter aqui uma sociedade, por exemplo, né? De tu ter aqui uma parceria aí, não precisa ser necessariamente de amor, tá? Mas me parece, aqui, não sei. Normalmente, né, a gente aqui tem muito sofrimento, tá? Muita água, né? Embora seja de espadas, é um coração, né? Ó, que eu falei, ó. Vocês carregaram sozinhos o peso por muito tempo. E vou dizer, até essa outra pessoa, né? Ela não se importou, tá? Ela foi fria, né? Aqui tem um 5 de copas. Ela foi fria, ela não se importou de colocar o peso todo nas costas de vocês, dizendo que o carro não andou porque vocês não sabiam dirigir, entende? Mais ou menos isso, né? Vocês não sabiam dirigir e vocês acabaram acreditando nisso, né? Vocês não viam
aqui a parte que vocês faziam. Aí a espiritualidade veio e aquela torre que tinha ali, né? A espiritualidade veio e disse, então tá, então vamos separar isso, cada um vai pro seu lado e cada um vai trabalhar ali sozinho a sua colheita. E vamos ver onde é que vai dar. Tá? Cada um carrega aí as suas 10 vassourinhas aí, né? Virou a temperança. Nossa! Gente do céu, olha só isso. Ah, para com isso. Tarô é muito lindo e virou a temperança aqui. Eu vou virar, tá? Porque eu vi. Eu ia falar pra vocês, virou a temperança. Então já é alguma coisa que tá em recuperação, tá? Por que o carro desgovernou? Por que foi cada um para um lado? O dependurado. Deu tudo errado. Por quê? Porque precisava ter, e as duas caíram de pé. Tá? Essa aqui ainda, essa aqui se mostrou para mim e virou de novo. Né? Por quê? Porque nós temos que falar dessa. Tá? Cada um agora vai poder se provar, entende? Enxergar. Quem sou eu realmente nessa situação aqui? Eu fiz tudo isso aqui? Né? Isso aqui eu vou dizer para vocês, tá? Se é um relacionamento amoroso, se é relacionamento amoroso, tá? Se for coisa de trabalho, a espiritualidade vai entregar para vocês alguma coisa muito melhor, tá? Muito melhor. Vocês vão ser reconhecidos aqui. Isso aqui vai ter valido a pena. Apesar de ter demorado, de ter sido sofrido, vai ter valido a pena, porque aqui tem uma recompensa muito grande. E uma recompensa vindo através da carta da estrela, né? É a realização de desejos, tá aqui o que tu merece. Ó, eu tô te entregando, ó. Vem, e olha que vem assim, de um jeitinho, né? Vem ali. E olha como é que chega aqui pra vocês a bênção. Muito maior, tá? Muito mais linda, muito mais poderosa. Com uma proteção, com uma guiança, né? Espiritual muito linda, tá? Só que vocês tiverem que virar de cabeça para baixo aqui, literalmente, tá? Por quê? Porque isso aí é um trabalho dos dois, né? O 6, ele também, né, leva a carta, né, dos enamorados, né? Tem uma pessoa aqui, diferente dos outros decks, tem uma pessoa aqui conversando, né, com duas pessoas. É uma pessoa mais idosa, ali, uma criança, né? Mas assim, de uma maneira mais simbólica, é como se a espiritualidade estivesse realinhando, né? Dizendo, não, cada um vai para um lado, cada um vai viver a sua vida da sua maneira, né? Inclusive tem aqui uma pessoa mais madura e outra pessoa mais jovem, né? Quer dizer, estágios diferentes de maturidade, tá? Por isso, aqui, o carro virou de cabeça para baixo, foi cada um para um lado. Porque tem que ser igual, né? Tem que dar a mesma coisa para os dois. Vejam que ali no pescoço dela tem 5 pentáculos e no cinto tem 1. Tá? Então, o que estava desigual agora vai ser equilibrado. Essa carta aqui poderia, né, falar também dessa aqui. Tá? A própria espiritual. Ela veio de cabeça para baixo. Eu peguei sem querer de cabeça para baixo. Ó, isso aqui. Gente, se isso aqui não é feito no céu, então eu não sei mais nada, tá? Porque nós temos aqui, né, a carta da estrela e a carta do anjo, né? O anjo da temperança. Aqui é uma bruxinha, né? Se equilibrando, ó, o 4, ó. Colocando tudo no lugar de novo, tá? Me lembra muito a carta o número 4, eu ia falar ermitão, mas não é ermitão, é o sacerdote. Tá? Porque ele tá ali ensinando duas pessoas, né? Mas aqui veio, né, com uma coisa muito espiritual, tá? Da espiritualidade, dizer, cada um vai para um lado agora e vão se conhecer, né? Longe um do outro, tá? Vão temperar, né? Vão se equilibrar emocionalmente, vão se curar das mágoas, das feridas, de tudo que deu errado aqui, tá? Que virou de cabeça para baixo, seja lá o que for, para que os dois voltem prontos, né? Que os dois voltem capazes de conduzir, né? Olha que lindo isso. Porque aqui tem 7, né? E aqui tem 14. De cabeça para baixo ali, né? É o dobro, né? É o equilíbrio dos dois. Eu falei aqui, né? Cada um trabalhar aqui as suas coisas aqui, né? A sua alma.
Nossa, que mensagem interessante. Que lindo, gente. 8. Nós temos 1, 2, 3, 4. E mais a oculta ali, 5, né? Porque temos dependurado oculto. Nós temos 4 arcanos maiores. A temperança, a força, o carro, que é a carta de vocês. A estrela, ó. 8 de copas. Seis de pentáculos, a temperança. A energia aqui tá muito... 5 de copas e o diabo. Muito interessante isso. Por quê? Porque vocês provavelmente já estão aqui, tá? Essa continua sendo a energia de vocês, eu continuo na mesma linha, tá? Não pense que vai mudar tudo, ao contrário, né? Eu acho que reforça aqui, tá? Eu falei aqui, né, que isso aqui era um alinhamento, que vocês dois, né, 7 e 7 dá os 14 aqui, tá? Cada um aqui faz a sua colheita, né? Pra depois a gente ver, então, né, até pra vocês entenderem, tá? Qual é o lugar de vocês, ó. Só que tem uma pessoa nessa relação aqui, que eu acredito que seja de 2, pode ser trisal, tá? Não tem problema. Eu tô falando aqui, tem uma pessoa que não, ainda está aqui. A temperança é o tempo, né? Tem alguém que ainda permanece aqui, ó, que ainda está com dificuldade de se colocar no lugar devido, tá? Então, vocês passaram por isso e já estão se recuperando. Tem outra pessoa que ainda não fez essa... Não, ó... Essa pessoa, até porque ela tem que lidar com as próprias sombras, né? Ó, tem um 16 aqui, ó. É bem... Ali a lua gigantesca, ó. A lua muito... essa pessoa nega demais, né? Nós temos 16 espadas aqui. Ela nega a responsabilidade dela nisso. É porque pensa assim, ó. Se... Tinha uma situação aqui, né, que eu falei, que tinha ali 10 e 10, e que vocês estavam doando demais, e foi a espiritualidade que até tirou vocês disso, tá? Por quê? Porque essa outra pessoa aqui, ela não reconhece a responsabilidade dela. Ela tinha que perder vocês. Tinha que se afastar, mesmo que ela tenha feito isso, entende? Se ela fez isso, que é bem provável, né, porque aqui tem vocês se recuperando disso, se ela fez isso, é ainda pior, porque... ela vai ter que lidar também com a culpa por ter ido embora. Ela vai ter que aceitar que ela mesma, né, se traiu aqui. Porque nós tínhamos 10 e 10 ali, tá? E aqui nós temos outro 10. Né? Naquela roda da fortuna ali que eu falei, que tinha oculto ali, né? Porque era tudo tão lindo e de repente virou um inferno. Temos também, 2 vezes o 10, nós temos o 20, que é a carta do julgamento, né? Não tem mais como esconder. Eu cheguei num ponto aqui que tudo na minha vida deu errado, né? Eu tinha lá 20, né? 20 do melhor, e agora eu tenho 20 do pior, porque nós tínhamos visto ali também 10 paus e aqui 10 espadas. Então, eu tenho que encarar que fui eu que me enfiei, né? Fui eu que escolhi esse caminho. E agora eu vou ter que voltar atrás. E isso é muito difícil para algumas pessoas, tá? A gente tinha visto ali, né? Aqui, né, gente? O 10. O 10 de espadas, ó. Tá? O orgulho. O orgulho aqui, tá? O ouvir coisas que os outros falam. O acreditar que eu mereço mais do que isso, né? Eu vou dizer até assim, ó. Eu aqui me enxergo como uma vítima, entendeu? Eu aqui me mato trabalhando, né? Essa pessoa aqui, tá? Aquele que tá ali deitadinho ali, né? Ela ali, né? Deitadinho, enquanto vocês estão aí, né? Fazendo a maior parte, né? Não é que essa pessoa não tenha feito nada, entendeu? Mas o que ela fez foi menos, né? Eu falei o tempo todo desses 6 aqui. E aqui, né? Ela vai ter que lidar com isso, tá?
E isso é difícil, né? E pode ter aqui também interferência de outras pessoas, né? Porque aqui nós temos, ó, um 3 de copas. Eu falei, né? Que essa pessoa era... Olha, pode até ter escutado aqui, porque aqui tem o diabo, 10 de paus, 3, a sacerdotisa, que um 7, né, de espadas e um rei de espadas, tá? Pode até ter escutado aí conversa de alguém, ó, né, ter se envenenado, entende? Aqui, tipo, sei lá, sabe? Um amigo, uma amiga, né? Chegar e dizer, tu tá nessa relação aí, né? Tu tem um potencial muito maior, por que que tu tá aí sustentando essa pessoa, entendeu? E daí a pessoa vem e vira as costas pra ti. E agora, né? Ela tá padecendo, provavelmente, naqueles 5 de ouros, né? Agora ela tá na miséria, porque a estrutura dela, ela não era sozinha, né? Ela era com vocês trabalhando junto, tá? Seja lá, né? Qualquer parceria, tá, gente? Mas aqui essa pessoa decidiu que ela estava carregando um peso muito grande, carregando vocês nas costas, alguma coisa do gênero, sabe? Porque alguém, né? Não, eu tenho aqui uma proposta melhor pra ti, né? Vem comigo aqui, ó. Mas isso aqui é uma coisa enganosa, né? Porque a alta sacerdotisa, ela é misteriosa, né? Mais energia de câncer e peixes, né? E da lua, né? Do engano, da mentira. Nossa, tem bastante aqui, hein? Tem bastante alguém aqui caindo na real, sabe? Porque aqui tem aqui é reto, é justo, né? Ele tá ali mostrando a verdade. Ou ele tá enxergando a verdade. E vai, tá? Vai. Olha aí. Orgulho, eu falei, né? E vai se movimentar, tá? Quando chegar nesse ponto aqui, tá? Mas pode demorar, né? E a questão aqui nem é o outro, né? Como eu disse, são vocês, tá? Vocês é que tem aí que ter certeza, né? Do valor de vocês, de tudo que vocês lutaram aqui, vocês estão lutando aqui, tá? E quando vocês retomam o poder de vocês, porque eu nem falei dessas cartas aqui, né? É porque eu vi ele no fundo ali. Quando vocês retomam o poder de vocês, vocês param de se... É como fechar, né? Um ciclo aqui, ó, 8 e 8, né? Vocês fecham vocês abandonam essa ideia. Nós começamos aqui, né? 7 e 7, aqui tem 8 e 8. Tá? Quando vocês olham para isso como realmente vocês largam de mão, não esperam mais nada disso, tá? E aí tudo muda. Mas essa outra pessoa aqui, se vocês quiserem, né? Se for relacionamento, eu falei de trabalho aqui, né? É porque vocês vão ter alguma coisa muito melhor, tá? Aqui, se for relacionamento, é uma coisa um pouco mais complicada, né? Se vocês quiserem, essa pessoa ela vai enxergar, principalmente com a energia que vocês estão agora, né? De eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sempre agi da melhor maneira possível, sempre me doei, dei o meu melhor, né? Não quer ficar, não quis ficar, não quis, né? Não enxergou as coisas desse jeito, não é porque eu não soube te dar, é porque tu não soube aceitar, tu não enxergou desse jeito, né? Tu enxergou de uma maneira muito peculiar isso aqui. Tu te enxergou aqui como né, um sacrificado, estava se sentindo preso, né? Porque o diabo, né, tem aquelas correntes, né? Então tu estava se sentindo preso aqui, né? Se sentindo enganado. Eu posso muito mais do que isso. Tá? Aqui tem até uma pessoa, né? Porque tem um casalzinho aqui, né? São 2 pessoas inocentes. E ali tem o diabo oferecendo ali doce, dinheiro, né? Então pode ter, né? Aquela coisa, aquela influência, sabe? Maliciosa, malícia, né? De olhar a fartura de vocês, até gente invejosa mesmo, né? De olhar e dizer, mas né, eu só vejo tu trabalhando, eu só vejo tu, né? Por que é que tu não faz outra coisa, sabe? Sabe? Você sabe, tá? Se for pra vocês vão lembrar quem é, né? Quem é aqui, ó, né? Essa pessoinha, até porque isso aqui no lado negativo é uma pessoa, ó, que tá se metendo, tem 13 e 3 aqui, né? 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, né? 3 pessoas aí oferecendo aí ilusão, né?
Porque aqui nós temos a lua, aqui nós temos alguém que né, que guarda segredos, e aqui nós temos o diabo. Então, isso aqui é uma coisa bem sinistra, tá? As pessoas aqui te oferecendo, né, te colocando na tentação, tá? E daí vem um 7, né, de espadas. Então, se essa pessoa provavelmente fez isso e descobriu agora, né? Até que isso, de repente, não foi uma coisa assim só maliciosa, né? Ocasional. Porque a pessoa realmente estava achando que estava te ajudando. Ajudando, né? O teu par ali. Não, fez porque era invejosa, porque queria destruir mesmo o relacionamento, sabe? Queria levar aí a pessoa pra festa, pra fubanga, sei lá, né? E essa pessoa agora consegue enxergar isso, tá? Agora ela vai começar a ver o teu valor. Por quê? Porque tu buscou o teu valor, tá? Porque tu não ficou esperando ali, tu cansou de esperar, né? Já que tu não me enxerga, ok, eu vou me virar sozinha aqui. Isso aqui pensem na estrela, né? A estrela brilha no céu. É como se eu aqui, quietinho aqui no meu canto, né? Enquanto tá todo mundo lá, né? Conspirando até, né? Esperando para me ver cair, sabe? Pensando, vamos só, né? Ver ali o canceriano, a canceriana ali se ralar, né? Pra gente poder aqui. E vocês ali trabalhando quietinho ali, né? Bem de mansinho ali. Só que o brilho de vocês vai ofuscar, tá? Vai. Aqui nós temos a carta de leão, né? Traz o sol também, tá? Não adianta, né? O que vocês têm aqui por dentro é muito mais forte, muito mais real. Eu falei, né, que tínhamos energia de fogo aqui, que vocês podem ter, né? Uma energia forte de fogo. Aqui nós temos leão, signo de leão, aqui um pajem de paus também, ó. E o que vai acontecer? Quando vocês se empoderarem aqui, porque aqui é muito poder, gente, tá? É muito lindo isso aqui, tá? Uma coisa, não é nem aquela coisa de exibimento, né? Pode ver que nem saiu a Imperatriz, por exemplo. É uma coisa minha, né? É uma coisa de vocês mesmo, sabe? Aquele prazer de se testar, de saber a sua força, né? De olhar e ali, é tipo assim, ó, conversando ali, né? Ah, Leozinho, olha lá. Nem eu sabia que eu era capaz de causar isso aí. Falando ali, né? com o seu leão adormecido. Agora que tu tá aqui comigo, que tu anda do meu lado, que eu sei, né? Do poder que eu tenho junto comigo. Nossa, tô faceira aqui, faceira, porque eu posso fazer qualquer coisa. Que lindo isso, tá? E aí as coisas mudam para vocês também, né? O valor das coisas muda para vocês. Se tu não tiver aqui o que eu quero para me entregar, eu não quero nada, tá? Pode ir. E isso vai movimentar. Isso vai fazer essa pessoa acordar. Se vocês vão querer ou não de volta, daí é outro assunto, né? Porque aqui não tá dizendo, né? Até nem posso dizer isso, né? Se vocês têm que querer ou não a pessoa, tá? Cada caso é um caso, isso aqui é uma leitura coletiva, né? Me procurem aí se vocês quiserem saber, tá? Mais detalhado, porque aqui tem interferência de outras pessoas, sim, uma interferência maliciosa, uma interferência ruim, tá? Que desviou, mas não foi horrível para vocês, mas foi uma coisa super positiva, que a espiritualidade permitiu para que vocês pudessem chegar nisso aqui, senão vocês nunca iam sair daqui, tá? Para chegar aqui, e vai chegar um ponto que vocês talvez não olhem mais para trás, tá? Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem aceitar de volta, tá ok, mas vem mudado, né? Aqui vocês não vão aceitar menos, tá? Não sei se vocês vão ficar com essa pessoa ou não, tá? Mas não vão aceitar menos. Eu não vou mais trabalhar sozinha aqui. Eu vou deixar isso bem claro, inclusive. Porque aqui fala, né, de verdade. Tá aqui, ó. Vamos colocar ali no papel ali. Né? O que é o que é de quem, tá? Vamos se organizar, né? Se organizar direitinho, a gente se entende, tá? Mas isso aí, a outra pessoa ainda parece que tá começando, né? Que tá começando a trilhar o caminho ali, né? Porque é um pajenzinho de paus. Provavelmente vai virar um rei, né? Força aí pra vocês. A energia essa energia é poderosa, hein? Olha ali, ó. Tá? Estejam certos do que vocês merecem, tá? Independente do... Desculpa. Independente do gênero, tá, gente? Isso aqui eu sei, né? O que é certo, o que é justo pra mim, tá? O que é correto. E eu sei o que eu mereço. Nada menos do que isso. E o livro é grande. Tá cheio de coisa, tá cheio de palavrinha ali, tá?
abandonar um pouquinho, né? Ali o coração e, ó, ser direto e reto, tá? Ou direto e reta, né? É isso. Boa sorte. Fiquem com Deus aí, tá? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.